Olá, meu amigo. Obrigado por andar na palavra comigo. Pastor Wesley aqui. Estamos ouvindo os testemunhos e aprendendo dos testemunhos dos crentes do primeiro século. Aquela igreja primitiva, os primeiros 200 anos da igreja, o que eles sofreram e de bom grado sofreram por amor a Cristo. Um dos primeiros que nós vemos no livro de Atos, capítulo 7. Houve um homem, Estevão, que pregava que a Bíblia diz que eles não poderiam resistir à doutrina dele. Eles não poderiam negar a mensagem que ele pregava de Jesus. E por isso, por inveja, prenderam ele, levaram ele diante do tribunal, o conselho, e ele pregava dura contra eles, e o coração endurecido deles. E a resposta foi, em versículo 59, na verdade 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, a Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam. Os testemunhos depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Primeiro mártir da igreja primitiva foi este homem aqui, Estevão, pregando Jesus, pregando contra aquele coração endurecido do povo judeu. E eles rejeitaram. E preferiram matar um homem inocente do que ouvir e concordar com a verdade. Meu amigo, às vezes nós queremos andar em comunhão ou pelo menos com o respeito do nosso mundo. Entende isso? O mundo odeia a verdade. O sistema do nosso mundo é controlado pelo inimigo da verdade, o pai da mentira. E a Bíblia nos diz que o homem odeia a luz e ama mais as trevas. Um crente que pretende viver e ser um filho fiel a seu Pai Celestial, ele vai sofrer. O mundo vai odiar a ele porque a mensagem que ele prega é incômoda para eles. E Estevão pregava, foi um servo fiel. E ele, contra a lei permitida naquela época, ele foi apedrejado pela raiva deles contra a pregação da verdade bíblica, das Escrituras. E em lugar de sentindo aquela convicção no coração, em lugar de se arrepender, se endureciam ainda mais. Enfureciam-se, como a Bíblia diz. Há um outro discípulo que encontramos no primeiro capítulo de Atos. Atos 1. Quando Pedro e a igreja, eles disseram: Judas morreu, precisamos de um outro para ficar no lugar dele. E a igreja voltou e os líderes ali escolheram um discípulo de Jesus chamado Matias. Não conhecemos nada sobre a vida dele na Bíblia. A palavra de Deus não registra nada sobre o ministério dele, mas ele foi achado um homem capaz de ser um dos 12. Imagine tendo um testemunho assim. Mas pela história da igreja e pessoas que gravaram essas histórias e as vidas, testemunhos desses homens, Matias também, eventualmente pregando, anunciando o reino de Deus, ele foi atacado e depois apedrejado pela fé cristã. Sabemos muitos detalhes da vida dele? Não. Mas sabemos que ele foi um servo fiel. E como todos os demais, dos 12, eles pagaram um grande preço para servir a Deus.
estavam dispostos a sofrer grandemente e morrer, e acharam isso uma coisa boa, e regozijaram de ter a oportunidade de ser afligidos e perseguidos por procurar ser servos fiéis a Cristo Jesus. Você está disposto a sofrer para continuar um servo fiel ao seu Senhor? Pense nisso. Até a próxima vez.